e tal. Aí quando for mais 9, 9h05, a gente volta, tá, para continuar, para a gente não terminar muito tarde, porque, né, hoje é dia preto na folhinha, né? Porque amanhã tem trabalho. Tá? Antes de mais nada, eu gostaria de me situar no tempo e no espaço. Né? O que nós estamos falando? Qual a época? Tem que apagar a luz. Qual a época e qual o lugar que nós estamos falando? Nós estamos falando da Idade Média, uma época em que o mundo sofreu, a civilização ocidental sofreu um atraso muito grande, né? Ela teve um desenvolvimento grande durante o Império Romano, durante a cultura grega. Chegou nessa época, de repente, todo esse conhecimento ele foi parar em alguns poucos lugares e não ficava mais ao alcance das pessoas, da maioria das pessoas. Então, nessa época aí, nós vamos ter aí 90% das pessoas vivendo nessa região completamente analfabetas, sem ter o mínimo de conhecimento, sem saber ler. E eu não estou falando de pessoas de baixo poder aquisitivo, eu estou falando de nobres, estou falando de reis, estou falando de duques, de príncipes, que nessa época não tinham nenhuma cultura, cultura no sentido grego da palavra. Né? Foi uma época de trevas, uma época em que o mundo caiu, o mundo ocidental, ele caiu numa escuridão muito grande. E quem detinha, o único órgão que detinha o conhecimento era a igreja. Então quem sabia ler naquela época, O Nome da Rosa, aquele filme, né, fala muito disso, do Humberto Eco, quem detinha o conhecimento eram aqueles monges que viviam lá dos seus mosteiros, trancados ali, ficavam ali regurgitando aquela cultura e não passavam para ninguém. Isso fez com que a igreja tivesse um grande poder, né, nos corações e mentes das pessoas. Então nós vamos ter aí uma época em que toda essa região é dominada pelo cristianismo, pela Igreja Católica, e que algumas pessoas de posses, elas procuram então ir aqui para essa região aqui, que é a região onde tudo começou, que é a região da Palestina, do Oriente Médio, e que fica aqui em Jerusalém, os lugares de peregrinação desses religiosos. Né? Bom, esse lugar aqui sempre teve sob domínio árabe, nessa época. O que acontece? Esses árabes, por uma questão comercial, eles toleravam que alguns peregrinos fossem para essa região fazer lá a peregrinação dos lugares santos. Quanto aos lugares santos, eu vou fazer aqui um pequeno parênteses. Os lugares santos que existem hoje em Jerusalém são considerados lugares santos pela tradição. Por quê? Porque Jerusalém é um doce de mil folhas. Né? Foi dominada por 10 ou 20 civilizações ao longo dos anos. Desde o ano lá 1, o ano em que Cristo nasceu, 8 civilizações tomaram Jerusalém. Cada civilização que tomava Jerusalém, chegava em Jerusalém, destruía tudo e reconstruía em cima. Aí vinha outra, dominava Jerusalém, destruía tudo e construía em cima. O que aconteceu com Jerusalém? Virou um monte de doce de mil folhas. Por volta do ano 1000, se nós formos tentar localizar os lugares onde Jesus Cristo andou, nós vamos ter que cavar uns 10 metros. É o que acontece hoje. Hoje em Jerusalém existe um local que tem uma grande escavação com mais ou menos uns 10 metros de profundidade, que lá embaixo então está o local realmente que aconteceram as coisas lá no ano 1 da era cristã. Então, por que hoje existe a igreja do Santo Sepulcro lá em cima, existe lá a Via Sacra? Existe porque Helena, mãe de Constantino, teve algumas visões, e as visões dela que determinaram os locais sagrados de Jerusalém. Determinaram onde fica a igreja do Santo Sepulcro, determinaram onde fica a Via Sacra.
Então esses lugares hoje são considerados lugares tradicionalmente sagrados. Bom, fechando parênteses, voltando aqui então para a região aqui da Palestina, o Império Turco chamado Seljúcida, dominou essa área. Os árabes, por que os árabes não tiveram muito poderio militar nessa época? Eles sempre foram divididos e são divididos até hoje. Eles não dominaram o mundo até hoje porque eles são divididos, sempre foram, né? Então, esse Império Seljúcida, ele tomou essa área aqui e não deixou mais que esses peregrinos que viessem aqui da Europa fossem visitar os locais sagrados. Um Papa chamado Urbano II, tá? Então nós temos aí os turcos dominando a Terra Santa, passando a impedir a peregrinação dos europeus, e Urbano II, o que ele faz? Ele convocou uma cruzada. Mas o que era a cruzada na cabeça de Urbano II? Era um monte de soldados que fossem lá na Terra Santa e tirar a Terra Santa das mãos dos infiéis. Esse era o sonho, então, de Urbano II. O que acontece? Aparece um maluco, um tal de Pedro o Eremita, um líder carismático, uma pessoa que guiava multidões com muita facilidade, mas completamente insano, completamente louco. O que ele fez com essa primeira cruzada? Ele juntou todo mundo que ele achava pela frente para ir para a cruzada. O que é esse todo mundo que ele achava pela frente? Criança, o mendigo que andava pela rua, o outro ali. Foi pegando aquele monte, aquela turba de gente completamente desorganizada, completamente fora de comando e sonhando, né, delirando. Nós vamos então lá e vamos dominar a Terra Santa. Essa foi a primeira cruzada. O que acontece? Essa turba vai caminhando em direção à Terra Santa. Eles vão caminhando. Não sabe o que é logística. Tem que comer. Tem que tomar banho. Tem que tomar remédio. Esse pessoal, no meio do caminho, foi começando a sentir, está faltando comida, né? O que eles fazem? Começam a saquear todas as aldeias pelo caminho. Começam a ter problema de doenças, de pragas, de pestes com esse pessoal. Então, quando eles chegam lá perto das fronteiras lá do Oriente, né, para tomar a Cidade Santa, eles já não eram mais as mesmas pessoas. Muitas pessoas ficavam pelo caminho, que existem escritores que relatam que eles chegavam pelos caminhos, pegavam crianças recém-nascidas, matavam e assavam para comer. Tá? O negócio era uma coisa extremamente pavorosa isso, né? E acontece que as cidades, no caminho, quando sabiam que essa turba ia chegando, eles começaram a se defender. Então morreu muita gente de um lado e de outro. Então, quando eles já chegaram no Oriente Médio, o que aconteceu? Os árabes, acabaram com eles com uma facilidade tremenda. Tá? Essa, então, foi a primeira cruzada. Uma loucura, uma turba de loucos que quiseram, então, dominar a Terra Santa. O que acontece? Quando chega 1099, né, o Papa conversa com um tal de Godofredo de Bouillon, um francês, um franco, o Godofredo, então, o que ele faz? Ele consegue organizar um exército com E maiúsculo. Ele vai, arrebanha um grande exército, 80% constituído de franceses, por isso que os cruzados, na época lá do Oriente Médio, quando eles estavam dominando o Oriente Médio, eles não eram chamados de cruzados, eles eram chamados de francos. E são chamados até hoje. Se vocês forem em Israel, nos museus, vocês não vão ouvir a palavra cruzado, e sim francos. Né? E na realidade não eram só franceses, eram alemães, eram húngaros, tinham diversas nacionalidades ali, mas que passaram a ter um nome, então, de francos.
Então, esses soldados, que tinham diversas origens, ele, para se unir, o que eles fizeram? Eles adaptaram uma cruz, pegaram uma cruz de pano, costuraram nas suas vestes, daí o nome cruzados. Né? As pessoas, então, que faziam as cruzadas, existia o termo, a pessoa que ia para a cruzada iria pegar a cruz, iria carregar a cruz. Tá? Então, o que acontece? Eles conseguem, então, dominar o Oriente Médio. Eles tomam Jerusalém, tomam lá todas as cidades de Jerusalém e conseguem manter pé firme naquela cidade. Então, o Godofredo de Bulhão, ele é eleito, então, o rei de Jerusalém. Não aceita o título, aquela coisa toda, não, obrigado, eu não quero. O título de defensor, para mim, já está bom, já fico satisfeito. Né? Pela modéstia que a gente conhece. Em 1113, o que aconteceu quando os cruzados tomaram Jerusalém, tomaram lá a Terra Santa? Muitos dos cruzados que foram lá, tomaram Jerusalém, começaram a voltar. Isso porque vários livros de autores, principalmente autores de origem árabe, contam a tomada de Jerusalém. Foi a maior carnificina desde o Holocausto, assim, um negócio, morreu muita gente. Tem um autor, esqueci o nome dele agora, ele conta o seguinte, ele conta que ao entrar em Jerusalém, ele encontrava pilhas de cadáveres de 10 metros de altura e nas ruas o sangue que escorria e até os tornozelos. Então os francos, quando entraram em Jerusalém, entraram com uma sanha assassina tão grande que eles matavam qualquer um que apareciam pela frente. Os judeus, que não eram muçulmanos, também não escaparam. O que os judeus fizeram? Eles se reuniram, foram para dentro de uma mesquita, e o que os francos fizeram? Botaram fogo na mesquita, morreu todo mundo. Foi uma das maiores carnificinas que se tem conhecimento na história, foi a tomada de Jerusalém por esses cruzados. Eles se estabeleceram em Jerusalém e foi fundada em 1113 uma ordem chamada Ordem dos Hospitalários. Essa ordem não é o foco da nossa palestra, mas ela vai aparecer no andamento da história, porque ela tem muito a ver com os templários. A Ordem dos Hospitalários hoje ela é chamada de Ordem de Malta. Tá? A cruz, que é o símbolo dessa ordem, é a cruz de Malta. É uma cruz. A cruz de Malta não é o símbolo do Vasco da Gama nem da Portuguesa, não. Ela é outra cruz. Tá? A cruz de Malta ela é branca e são 4 triângulos, assim, em forma de cruz. Tá? Essa é a cruz de Malta. Essa cruz que nós vamos ver no decorrer da palestra é a cruz templária. Tá? Então, em 1113 foi fundada essa ordem dos hospitalários. O que era essa ordem? Que eram médicos e enfermeiros que tinham como missão cuidar de feridos, seriam os médicos de Jerusalém, que se transformaram numa ordem de cavalaria. Tá? Então, o que acontece? Foi liberado, então, a ida dos peregrinos para Jerusalém. Só que as pessoas esqueceram que nesse caminho aqui não tem muçulmano, não tem sarraceno aqui, mas tem bandido, tem assaltante. Então as pessoas que iam para Jerusalém, para cá, eles eram vítimas de assaltos, de emboscadas, de assassinatos nessa região aqui. Porque normalmente os peregrinos, quando iam, eles iam com dinheiro no bolso, eles iam preparados para ficar bastante tempo na região, e eles eram então assaltados. E isso fez com que as autoridades de Jerusalém ficassem preocupadas. Por quê? Porque esse afluxo, e é o que acontece até hoje, é o que dá dinheiro para o pessoal. No fundo, a razão de tudo é dinheiro. Então, esse afluxo aqui dava dinheiro para essa área aqui. Porque eles dominaram essa área, uma região árida, não tem de onde tirar nada, não tem como plantar nada, não tem nem água. Tem que ter alguma forma de entrar dinheiro nessa região. Como? Através dos peregrinos. E hoje, 30% da fonte de renda do Estado de Israel é com turismo.
que acontece? Um camarada chamado Hugues de Payens e um cara chamado Godofredo de Saint-Omer aparecem perto do rei de Jerusalém, chamava-se Balduíno II, e propõem ao rei de Jerusalém o seguinte: olha, vamos fazer aqui uma ordem de cavalaria, e nós vamos então proteger esses peregrinos ao longo desse caminho que eles fazem para cá, para o Oriente Médio. Balduíno gostou da ideia. O que ele fez? Ele juntou esse Godofredo, o Hugues de Payens e mais 7 cavaleiros e fizeram então criaram uma ordem chamada a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo. Era uma ordem que seria uma ordem que deveria fazer voto de pobreza. Tanto é que o símbolo da ordem, vocês podem ver aqui, são 2 cavaleiros num cavalo só. Por quê? Cavalo naquela época era difícil ter um cavalo. Tá? Era muito caro, você manter um cavalo era muito difícil. Tá? Então, era um artigo realmente muito de luxo ter um cavalo naquela época. Então, essa ordem, no início, o que ela fez? Colocava 2 cavaleiros no cavalo. Tá? E ela foi reconhecida pelo Concílio de Troia. Esse concílio aqui, em 1128, ele foi feito só para isso. Agora, por quê? Qual é a razão dessa... Por que foi feito? Por que essa ordem, de repente, ficou 7 camaradas que ficaram durante um tempão dentro de um estábulo? O que acontecia? Tinha um lugar lá em Jerusalém, que era o lugar onde ficava o templo de Salomão, onde Herodes construiu o templo, onde Jesus expulsou os vendilhões. Aquele templo foi destruído pelos romanos em 70 depois de Cristo. E nunca mais se construiu mais nada ali. O califa Omar, quando tomou Jerusalém, ele construiu uma mesquita. Essa mesquita está lá até hoje, chama-se Al-Aqsa. É o cartão postal mais conhecido de Israel, tem um domo, uma cúpula de ouro. Para quem vê cartão postal de Israel conhece essa mesquita. Só que naquela época, aquela mesquita não tinha esse domo de ouro. Esse domo de ouro tem pouco tempo. Ele é financiado pelo governo da Jordânia. Mas tem bem pouco tempo esse domo dourado. Naquela época, essa mesquita estava abandonada, porque os árabes tinham saído de Jerusalém e os cristãos, os francos, fizeram aquilo de estábulo. Aquele foi o local que Balduíno deu para os templários se instalarem. Agora, vamos pensar aqui. Uma ordem de cavalaria, por que vai se instalar no estábulo? É um negócio meio complicado, né? Por que tanto lugar para eles se instalarem? Por que o Balduíno mandou esses 7 se instalarem naquele estábulo lá? Tá? Voltando, essa então ficou a situação depois das cruzadas. Tá? Jerusalém passou a ser um reino, Trípoli passou a ser um condado, aqui tinha um principado de Antioquia, condado de Edécia, e a Armênia, Cilícia naquela época, só a Armênia. Tá? Então, politicamente, a Terra Santa ficou dividida com essa divisão política, e aqui assim ficaram diversas tribos árabes, que são divididas até hoje. Né? Os árabes sabem lutar, são guerreiros aguerridos, mas são divididos, infelizmente. E Outremer, e em francês, Outremer, Ultramar, províncias ultramarinas. Aí começa, como é que 9 membros da nobreza, só 9 pessoas, iriam proteger centenas de peregrinos para atravessar uma área imensa de bandidos. História mal contada. Né? E até 1128 só ficaram aqueles 9 morando lá dentro do templo de Jerusalém. Fazendo sabe o quê? Aí começam as especulações. A maioria dos autores dizem isso. O pessoal estava lá, começou a fazer escavações, fazer estudos. O próprio Balduíno sabia disso. Na realidade não era para fazer ordem de cavalaria, era coisa nenhuma. Era para juntar 9 pessoas que tinham origem cultural muito grande
O próprio Hugues de Payens, ele veio do sul da França, né? Ele veio de uma região chamada Languedoc, que hoje ela é muito associada ao mito do Santo Grau, né, de Maria Madalena. Não é o Santo Grau Taça, é o Santo Grau Maria Madalena. Começaram a fazer escavações ali, e até hoje tem vestígios de escavações. Por quê? Porque o Balduíno achava que o tesouro, que supostamente teria sido saqueado pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, não foi totalmente saqueado. Cadê a Arca da Aliança? A Arca da Aliança está lá. A Arca da Aliança não foi para Roma. Cadê as tábuas dos mandamentos? Está lá, não foi para Roma, ninguém sabe. Então o que o Balduíno achava? Os judeus, antes de Roma ter tomado, os romanos ter tomado lá o templo, deram um jeito de esconder aquele negócio. Então o que aconteceu? Ele contratou essas nove pessoas para fazer esse tipo de pesquisa. Isso deixa bem claro que é especulação, tá? Mas que isso é assim, assinado embaixo por diversos autores e autores de peso. De escavação, né? Que estavam fazendo. Escavações, exatamente. Até hoje encontram-se cavernas e passagens que atribuem aos templários, os templários. Bom, especula-se que essa ordem foi criada por uma outra ordem, né? Aí entra aí o Dan Brown, né, que diz que o Priorato de Sião foi uma ordem que criou a Ordem dos Templários. Ele fala muito bem disso, tá? E para cumprir uma missão definida, que na verdade era fazer a escavação essa fotografia aqui, dessa mesquita, é fotografia dos tempos de hoje, tá? Ela na época não tinha esse domo dourado aqui. Tá? É uma mesquita linda, não sei se vocês já foram lá, mas olha, é uma coisa maravilhosa. Eu nunca vi um exemplo de arte islâmica tão bonito. Tá? Por dentro dessa mesquita é uma coisa linda, sem palavras. Tá? Então especula-se que durante esse período foram feitas escavações, né? Bom, o que acontece? O Papa Honório II, de repente, faz deles uma ordem de cavalaria, dá para ele um distintivo, que é essa cruz aqui especial, que é uma cruz com as pontas abertas, que só os templários podiam usar, mas ninguém mais tinha direito de usar essa cruz. Uma cruz vermelha em cima de uma veste branca, né? E ela teve então uma carta constitutiva. De repente, os caras ficaram lá 9 anos escavando no templo. De repente, todo mundo começa a puxar o saco dos caras. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa eles acharam lá. Alguma coisa de vulto tão grande que fizeram com que eles só respondessem a uma pessoa no mundo. Essa ordem só respondia para o Papa e mais ninguém. Mais ninguém. Não tinha rei, não tinha conde, não tinha mais ninguém. Era responsável direto para responder para o Papa. Então essa era a característica da ordem. É claro que isso aqui, né, é um negócio cinematográfico. Vocês imaginem no deserto, onde não se banho, era um luxo, né, um lugar sujo. Isso aqui branco não ficava branco coisa nenhuma, ficava branco no início, né? No final devia ser um negócio terrível, né? Bom, como é que eles se constituíam? Eles, além de instituição militar, eles eram religiosos, eles eram monges, eles eram soldados e monges. Quem ajudou muito a ter essa constituição da ordem foi Bernardo de Clairvaux, que hoje é um santo, é São Bernardo de Clairvaux, pela Igreja Católica, que fundou uma ordem de monges chamada Ordem Cisterciense. Toda essa regra da Ordem Cisterciense ele transportou para os templários. Então, além de guerreiros, eles eram monges, eles eram padres. E passaram a ter esse lema, né? Non nobis Domini, non nobis, sed Domini tua gloria. Não por nós, Senhor, não por nós,
mas para que teu nome tenha a glória. Esse era o jargão, o lema da Ordem dos Templários. Tá? Então, o que essa ordem diferia de outras ordens? Eles eram monges, eles eram padres, eles não podiam casar. Tá? Eles tinham um conceito, vocês já ouviram falar dessa palavra aqui? Jihad. Né? O que é o conceito da jihad? Eu vou matar o infiel e se eu morrer, eu vou para o céu com 30 virgens ao meu time. Tá? Mas esse conceito não foi inventado pelos muçulmanos. Esse conceito foi inventado pelos templários. Por quê? Como é que eu posso fazer um padre lutar? Como é que eu posso fazer um clérigo matar? Dizer para ele o seguinte: olha, quanto mais inimigos você matar, mais o seu caminho para o paraíso vai ser pavimentado. Então, eles passaram a ter esse conceito, então, de guerra santa. E passaram a se chamar não só pobres cavaleiros de Cristo. Eles passaram a se chamar a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Jerusalém. Daí o nome Cavaleiros Templários, que ficou no final. Tá? Porque eles começaram, então, no Templo de Jerusalém. Tá? Eu estou sentindo frio. Eu estou sentindo frio. E a minha garganta está pegando. Eu acho que Você está com calor? Não, ao contrário. Está gelado. A sensação de que não se minha garganta está pegando. Tá, a luzinha está acesa. Olha se aquela. Não, tem que estar pertinho. Tem que estar pertinho, porque o longe não fez Imagina. Apagou tudo. É bom que a minha voz também está. Agora começar a pegar o gatinho. Bom. Inverteu para mim, já vai Então, continuando então. Qual era a condição para se entrar na Ordem dos Templários? Bom, a Ordem continuou sendo uma ordem de cavaleiros pobres. Então, muitos príncipes que eram ricos, eles entraram na Ordem, pegavam todos os seus bens e deixavam para a Ordem tomar conta. Tá? Então, cavaleiro nenhum da Ordem tinha bem. Nem a roupa do corpo desse cavaleiro pertencia a ele. Era da Ordem. Era um comunismo, uma ideia assim de socialismo. Né? Que a Ordem, então, passava a ter todos os bens desses cavaleiros. A Ordem aceitava todo mundo, rico ou pobre, mas quem chegava na Ordem tinha que pegar tudo que tinha que dar para a Ordem. Então, esses bens passaram a ser da própria Ordem. Tá? Por quê? Nenhum cavaleiro podia possuir bens. Esse discurso está bonito, né? Bonito, né? Bom, o que acontece? Como é que era constituída essa ordem? Reconheciam apenas a autoridade do Papa. Eles tinham como função defender o Oriente Médio, defender o ultramar contra os sarracenos. Mas eles não respondiam a ninguém, somente ao Papa. Isso deu a eles um salvo-conduto, uma autoridade muito grande. Antes de começar a ser cavaleiro, tinha que passar por um noviciado. Como é o mesmo caso de um padre, né? Uma pessoa que quer estudar para padre, ele passa por uma fase que é uma fase de noviciado. Nessa fase de noviciado, o cavaleiro chega, vai ser escudeiro de um outro cavaleiro já formado, ele passa por uma fase de adaptação. Depois, então, é que ele faria então, os votos dele de pobreza e passava a ganhar um manto de cavaleiro. Dormindo de roupa e com luz acesa. Por quê? Para evitar homossexualismo. Então eles dormiam todos juntos, só que de luz acesa e de roupa. Eles não podiam tirar a roupa. Você imagina, o cara não tomava banho. Aquele dormitório devia ser uma maravilha, né?
Tá? E dormiam de roupa e com luz acesa, que para evitar problemas de homossexualismo. Né? Tinham que ter o mesmo espírito cavalheiresco de qualquer ordem de cavalaria. Eles tinham que ter aquela mesma postura de cavaleiro, quer dizer, além de padre, de monge, tinham que ser cavaleiros. Ah, aí começa. O cara acorda de manhã, recita 15 Pai Nosso. Tá? Então todo dia de manhã o cara levanta. Aí eles devem comer magro 4 dias por semana. O que é comer magro? Durante 4 dias por semana, eles têm que pegar a porção deles, dividir pela metade, e essa metade deve ir para os pobres. Então, os historiadores dizem que os lugares onde os templários viviam abarrotados de mendigos em volta, que é para pegar essa comida que os templários deixavam de comer para dar para eles. Tá? Então isso era uma espécie de uma obrigação, tinha que comer magro, ou seja, 4 dias por semana não se comia carne, comia só o equivalente para poder se manter. Ao morrer o irmão, cada membro deveria rezar 100 Pais Nossos durante 7 dias. Isso tudo era o bispo, o Papa que falava. Não, isso tudo foi Bernardo de Clairvaux, né, com as leis da ordem cisterciense, que recitava toda essa disciplina para eles. Tá? Isso aí foi copiado dessa ordem cisterciense. Era proibido caçar, eles não podiam caçar, só podiam matar infiel. Cachorro não podia matar, mosca não podia matar. Não podiam barbear-se. Se vocês forem no cinema e olhar um filme de Cavaleiro Templário de barbinha feita, está errado. Cavaleiro Templário, eles eram barbados, eles viviam de barba e eles mediam o tempo de experiência de cada cavaleiro pelo comprimento da barba. Existe um ritual dentro dos templários que cada um arranca o fio da sua barba para dar a palavra, né, para dar a palavra que vão aceitar tal membro novo para entrar na ordem. Então a barba era uma coisa muito importante e constituía assim peça fundamental. Então não existe templário sem barba. E eram tonsurados. A tonsura é esse corte de cabelo aqui, que até hoje algumas ordens fazem, né? Eles rapam a parte de cima e deixam aquela parte lateral que caracteriza aqueles monges, aqueles... Normalmente uma caricatura de um monge, normalmente é aquela pessoa que tem aquela careca em cima. Aquilo não é porque ele é careca, não, porque ele raspa mesmo. Chama-se tonsura. Então eles eram tonsurados e não podiam fazer a barba. Então não tomavam banho, eram tonsurados, podia fazer barba. Então, pior só na barba. Tá? Bom, isso aí, gente, é só parte, tá? Da disciplina deles. Eu tenho aqui no meu site, eu tenho lá um documento, se vocês estiverem interessados em pegar toda essa regra deles por completo, eu tenho lá, tá? Vocês podem ir lá, podem baixar essa regra, é um documento que tem umas 60 páginas, tá? Com todas as regras dos templários, tá? Tá lá para vocês baixarem quando quiserem. Tá? Bom, começou então uma ordem que era, para ser uma ordem de igualdade de condições, ela já começou a ser dividida em classes. Então nós tínhamos 3 classes principais. Nós tínhamos a primeira classe, que era a classe dos cavaleiros, que era aquele pessoal que vinha de origem nobre. Começou, né? Estava muito bom, para ser verdade. Os cavaleiros de origem nobre, então, eles eram os cavaleiros. Eles vestiam um manto branco, montavam em cima de seu cavalo, tinham o seu escudeiro, porque aí a ordem já estava com dinheiro, né? Já começou a ficar rica. Então tinham lá a sua espada, o seu escudeiro, o seu cavalo, sua armadura. E esses eram os cavaleiros, os que iam na batalha em cima de um cavalo, com o seu escudo bonitinho. Tinha uma segunda classe, que eram os sargentos. Esses eram que vinham lá, gente igual a gente, né? Vinham lá da burguesia, né? Eram as pessoas que faziam o serviço pesado,
era o pessoal que fazia o trabalho de mordomo, era o pessoal que fazia a infantaria. Tinha que ter infantaria, não é só cavalaria. A infantaria era composta desses sargentos, o pessoal que lutava a pé. Eles utilizavam um manto preto ou marrom, tá? Também adornado com a cruz vermelha, mas eles já eram diferenciados, eles eram os sargentos. Eles era uma classe um pouquinho mais abaixo da classe dos cavaleiros. Depois vinha uma outra classe, que era a classe dos clérigos, ou dos capelães da ordem. Eles eram os únicos que não usavam barba e utilizavam um manto verde, mais ou menos esse aqui, tá? Utilizavam um manto verde também adornado com a cruz vermelha. Existiam poucos clérigos, né? Na realidade, para cada priorato, para cada castelo, eles tinham um clérigo. Então não tinham muito, mas eram clérigos assim, bastante, digamos assim, reacionários. Eles eram tinham uma fé muito grande para poder se destacar diante dos... Nesse caso também se aplicava aquela história de que os clérigos é que saberiam ler, escrever, estudavam, e tanto a primeira classe, a segunda classe... Exatamente. Tocado e... Ficava a mesma coisa. Tá? Eles aí, nessa época, eles ainda não detinham. Eles vão deter. Mas aqui eles ainda não detinham. Tá? Como é que funcionava a hierarquia? Tinha um grão-mestre. O grão-mestre era o chefe dos templários. Ele tinha uma honra de príncipe entre os reis. Ele era o chefão, o cara que só, acima dele, só o papa. E tinham aí algumas hierarquias. Tinha o senescal, que era o segundo em comando. Tinha o grão-prior, que é o que cuidava do priorato. Tinha o marechal, que era o estrategista. Ele era um general, ele era o que cuidava da estratégia. Tinha um comendador, que era o cara que cuidava do dinheiro, né? Tinha um drapier, que é o cara que cuidava das vestimentas, das roupas, da parte de logística. Tinha o chefe da cavalaria, que cuidava dos cavalos. Tinha o chefe da casa, que era uma espécie de mordomo. Tinha o irmão cavaleiro e sargento do mosteiro, que já era o cavaleiro normal. Tinha um portador padrão, era aquele cara que ia para frente de batalha segurando o estandarte sem arma nenhuma. Ele era o cara que... Tá? É aquele cara, quem quer ser portador padrão, dá um passo à frente. Todo mundo dava um passo atrás. Tinha um irmão sargento, tinha um irmão rural e tinha um irmão assistente de doentes, que é o cara que cuidava lá dos doentes. Então essa é mais ou menos não é uma hierarquia, isso na realidade é uma divisão de funções, né? Se a gente for transportar isso para a maçonaria, por exemplo, a maçonaria ela tem, no rito escocês antigo aceito, tem 33 graus, não é isso? Mas, para você administrar uma loja, ser a patente máxima de uma loja, você tem que ser um venerável. Esse venerável não precisa ter o grau 33. Ele pode ser um mestre, grau 3. Ele não pode ser menos. Ele tem que ter o grau 3. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. Aqui é uma divisão de funções, mas não uma divisão de graus. Porque os templários também tinham círculos concêntricos internos de ordens internas. A partir do momento que você subia de grau, você pulava para um círculo interno. Então você tinha vários nomes de graus ali dentro. 9 horas. Já. Gente, esse era o estandarte deles. Chamava-se Bozan. Né? Imagina, gente, um monte de gente vestido de branco, quer dizer, branco, entre aspas, né? Mas branco, uma roupa ou amarela, tá? Com um escudo branco, gritando, quando fazendo uma carga de cavalaria, gritando Bozan! Esse era o grito de guerra deles. Bozan, e era o nome do estandarte. Você imagina aqueles caras, né, os sarracenos, vendo aquele monte de barbudo, de louco, gritando Bozan, Bozan! O que é Bozan? Bozan significa ser belo, ou belo santo. Bozan é uma palavra em francês, que tem, na realidade é boa, é belo, e san é... Bom santo. Bom santo, é. Bom santo, bom santo. Então esse era o estandarte deles. Bom,
Vamos fazer o seguinte, gente, eu vou dar uma paradinha. Não, vai mais um pouquinho? Então, quando vocês quiserem falar, vocês falam, tá bom? Acresce um fato curioso que fazia deles uns soldados muito temíveis, é que nesses regulamentos constava de que se alguém fosse preso, nunca seria pago o resgate. Bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Como eles eram pobres, eles não eram presos, o inimigo matava os caras, porque não adiantava. Não é que eles fossem pobres, está no regulamento deles que se alguém deles fosse preso, a ordem não pagaria. Não paga resgate. Então eles sabiam que se fossem presos pelos árabes, não seria pago resgate, eles morreriam lá no Eles lutavam até a morte. Tá? Essa também bem lembrado. Essa também é uma forma. E os árabes já sabiam disso. Quando prendiam um cruzado, já decapitavam na hora, porque sabia que não dava resgate. Isso aí que ia dar mais trabalho do que realmente não dava resgate. Bem lembrado. Bom, aí começa então uma história interessante. Os templários começam a ficar tão ricos, tão poderosos, que passam a emprestar dinheiro para reis. Tá? Eles começam a ter castelos na Europa inteira. Eles dominam a economia da Europa inteira. Eles têm assim uma facilidade para lidar com dinheiro que reis pegavam o dinheiro emprestado deles. E outros reis pegavam o dinheiro do reino e colocavam para os templários tomarem conta. Tá? Eles fundaram então esse conceito. Uma das ideias bastante brilhantes deles, eles inventaram o cheque. Porque o peregrino que ia lá para fazer a sua peregrinação, o que ele fazia? Ele pegava o dinheiro dele, para não ser assaltado, ia numa comendadoria de templários, deixava o dinheiro lá, o escrivão lá do templário escrevia em código, quer dizer, eles inventaram também a criptografia, uma carta em código, davam uma palavra secreta para esse... Estão começando a juntar? Uma senha. Ele levava esse pergaminho. Então ele ia pelo caminho. Se ele fosse assaltado, roubava o pergaminho dele, o pergaminho não ia servir de nada para roubar. Então o que acontecia? Ele ia, fazia todo o caminho dele, chegava lá na Terra Santa, na primeira comendadoria templária que ele achava, ele entregava o pergaminho, falava a palavra sagrada, e o dinheiro dele era dado para ele, é claro, com uma pequena taxa. Então, eles inventaram esse conceito de banco. Uma das razões que eles ficam extremamente poderosos. Os reis passam a dever dinheiro para eles. Mas eles não eram uma ordem pobre? Eles eram para ser uma ordem pobre. A ordem não era pobre. Quem era pobre eram os cavaleiros. Os cavaleiros. Mas eles eram para. Eles eram os bancários. Olha, muitos. Primeiro porque naquela época o conceito de cavaleiro era um conceito bastante romântico, né? Tinha aquela coisa, eu sou cavaleiro. Eles eram as únicas tropas dentro, no meio lá. Tinham outras tropas lutando ali, de cruzados, não eram só os templários. Mas eram extremamente desorganizados. Eles foram as primeiras tropas que tinham uniforme. Ninguém tinha uniforme nas outras. Nas outras eram nobres, cada um trazia o escudo da sua família, né? Botava um lencinho verde, outro botava amarelinho. Né? Eles não tinham a disciplina que eles tinham. Então, cada cavaleiro chamava o outro cavaleiro de irmão. Eles eram uma irmandade. Tá? Eles não eram uma sociedade secreta ainda, mas eles já estavam começando a formar a ideia de irmandade, de ter palavra passe, de ter uma série de conceitos, de códigos, exatamente. E isso era uma coisa muito romântica que atraíam as pessoas naquela época. E outra coisa, você ia para a ordem tomava conta de você. Então você não precisava se preocupar, você não tinha nada, mas em compensação tinha tudo, porque você tinha médico, você tinha comida, você tinha tudo. Então era mais. Outra razão também, provavelmente, é que eles levaram muito a sério o propósito deles como ordem. Então eles passaram a ser confiáveis.
esse serviço banco, digamos assim, que eles instituíram, era um serviço confiável. De confiança. Passaram a ter muita confiança nele. Eles levavam a sério e cumpriam aquilo que faziam. Então, os nobres passaram a confiar nele. Grande característica deles. O templário, ele não mentia. Ele tinha um código de honra, e dentro desse código de honra entrava também a parte E em todos os 200 anos de tempo de cruzada, eles como tropa, como eles levavam a sério isso que eles faziam, eles eram extremamente temíveis, inclusive pelos árabes. Quando eles viam uma tropa, um pelotão, um esquadrão, qualquer coisa de templários, tinham medo deles, porque sabiam que eles eram guerreiros que não tinham nada a perder. E eles próprios templários lutavam até o fim, porque sabiam que se fossem presos, não iam pagar resgate por ele, e os árabes não sabiam dele, iam matá-lo de imediato. Então eles lutavam E tinham a grande compensação que ia ter o caminho pavimentado para o paraíso. Nós estávamos morrendo pela causa que eles acreditavam e a igreja os absolvia. Bom, o que aconteceu também? Eles começaram a ter bastante contato com os árabes. Na realidade, naquela época, o filme das Cruzadas, esse filme novo de Cruzadas, ele fala muito disso. Você está em Jerusalém, que está lá sob o comando dos cruzados, você tem muçulmano andando por ali, você tem uma série... Então eles começaram a adquirir conhecimentos que só a civilização árabe tinha. Gente, a grande diferença da civilização árabe para a civilização ocidental. A civilização árabe é extremamente culta. Todos os árabes, a maioria sabia ler, sabia escrever, conhecia astronomia, conhecia medicina. Eles eram assim uma civilização extremamente culta. E ao passo que a civilização ocidental era inculta até onde não podia mais. E os templários, sabendo disso, eles começaram a se aproximar dessa civilização e começaram a adquirir esses conhecimentos. Isso depois seria usado contra eles. Eles eram estudados? Passaram a ser nessa época, mas só alguns graus, nem todo. Aquele sargentão lá, aquele não é. Mas o cavaleiro, né, o prior, o marechal, ele já tinha conhecimento. Né? E tinham funções dentro da ordem que eram funções de estudo. Né? Eram pessoas que ficavam lá estudando. O que acontecia? Eles começaram a ter representantes em todos os postos da igreja. Todos os concílios tinham que ter um representante templário. Tá? Tal foi o poder deles. E as catedrais góticas, aí começa o que eu vou dizer. É uma coisa que os autores dizem, alguns autores dizem, e eu vou repetir aqui. Eles começam a ter contato com algumas categorias de profissionais que se reuniam e construíam igrejas. Essas categorias de profissionais, de pedreiros, como é que é pedreiro em francês, gente? Maçom. Esses pedreiros que para entrar, para você aprender a trabalhar na pedra, para poder fazer catedral, para fazer igreja, você tinha que passar por um grau de aprendiz. Depois você ia para ser um grau de companheiro, depois um grau de mestre. Então eles eram os pedreiros livres, chamados de pedreiros livres, que viviam em guildas, que eram chamadas essas comunidades fechadas, que detinham o segredo da construção de alguns prédios. Esses pedreiros livres começaram aí a se juntar com os templários, porque eles detinham esse conhecimento aqui, e criaram a catedral, o conceito arquitetônico de uma catedral gótica. Se vocês entrarem numa catedral gótica, principalmente quem conhece arquitetura, vê que ela não é construída aleatoriamente. Ela tem uma série de particularidades. Por exemplo, uma catedral ela é construída em forma de cruz. Né? Ela tem... a construção dela ela é feita para poder reverberar som melhor, para poder distribuir melhor o som. E uma série de outras características, né, esotéricas que uma catedral tem. Então, quando você lê a história sobre uma catedral,
arquiteto, esses arquitetos são missionários, muitas vezes eram templários, então? Não, eles eram os pedreiros livres. Eles se uniram com os templários para criar a catedral, para criar o estudo da catedral. Tá? Eram ordens bastante juntas, funcionavam muito em conjunto, mas templário era templário e pedreiro era pedreiro. Tá. Quando era contratado um arquiteto para aquela catedral, quando você vai ver uma história, sei lá, da própria Montmartre, você vai ver, sei lá, qualquer outra catedral gótica daquela época, sempre você vai ver a história dela, tem uma referência para algum arquiteto que foi chamado. Tem. Esse arquiteto era maçom. Já era? Já era maçom. Ele era o pedreiro. Estava mais ligado aos templários ou estava ligado às guildas? Ligado às guildas. Ligado às guildas. O que é guildas mesmo? Eram grupos de pedreiros, acampamentos. A palavra guilda ela muda para lodge, que é a palavra inglesa, né? De acampamento, depois que vira loja. Porque alguns historiadores, é polêmica, porque alguns historiadores insistem em separar guilda de pedreiro era uma coisa e arquiteto era outra. Uma coisa não tinha nada, eram classes, categorias Eram categorias, por exemplo, você